Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma aula de história, tá certo? Hoje vamos trabalhar um tema bastante importante da nossa história, tá certo? Uma história global. Eu acho que vai ser um dos pontos centrais, que vai ser a Revolução Chinesa. Então eu quero que vocês todos prestem bastante atenção, tá certo? Que esse tema é bastante interessante. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história da China e como, ao longo do seu processo histórico, a China veio se mostrando a um caráter expansionista, tá certo? E criando-se dentro de um regime comunista. Então, para a aula de hoje é o seguinte, a gente vamos começar primeiro falando de figuras ícones, tá certo? Mao Tse Tung, aí vocês estão vendo, já é a primeira diretriz que a gente temos sobre a China, tá bom? O surgimento da China e as suas ideias sociais que ao longo do tempo passa por diversos conflitos, né? A China vem de um processo dinástico, certo? A dinastia Manchu. Então, ela vem ao longo do processo histórico se moldando ao longo do tempo, né? E o mundo estava passando por todo um processo de transformação social. Eu acho que foi o século XX foi o século do fluxo e da independência que estava acontecendo em todas a parte do planeta, principalmente na Europa após a Segunda Guerra Mundial. E a característica, né, da China não poderia ser algo diferente. Então, todo o processo histórico estava acontecendo. Então, a gente vamos iniciar com o nacionalismo e o socialismo no início do século XX. Tá? Da China milenar, né, do imperialismo, voltada à questão do processo dinástico, né, do sistema monárquico, que já existia na China. Então, existia um contexto social bastante interessante lá, que eram os movimentos nacionalistas, né, que estava voltado para a questão do Kuomintang, e também que foi um dos grandes movimentos que se teve dentro da própria China, de independência. E esses processos revolucionários, pessoal, ele só trouxe ainda mais a China para uma contingência, tá certo? De uma aliança direta, né, com ideias comunistas, como o Kuomintang, né, como eu falei anteriormente. E isso vai, ao longo do tempo, no processo histórico, se expandindo. Então, a história tem sua desenvoltura ao longo do tempo, e o que temos que perceber é o seguinte: tudo que ocorreu durante esse longo processo histórico foi um motivo para que a China se abrisse, né, para essa contextualização e as ideias centrais. Vamos se dizer, a China com um processo de dinastia, né, da dinastia Manchu, que foi algo que se expandiu ao todo o processo histórico, que foi muito difícil, né, para a China se restabelecer, apesar que não temos só o Kuomintang, tá certo? Temos também o Partido Comunista também que estava voltado nas mãos de Mao Tse Tung. E eu acho que vocês já ouviram falar muito, né, de Mao Tse Tung, a China comunista. Eu acho que é um dos países ainda que segura o sistema comunista, que na ideia social, né, às vezes alguns alunos perguntam, professor, a China não é comunista, tem mais cara de um país capitalista. E é isso que a gente vamos falar ao longo da aula de hoje, falando sobre uma China expansiva, né, de um socialismo de mercado. Hoje, nós podemos dizer que somos um dos maiores consumidores, né, um dos grandes parceiros comerciais da China, e graças a todo um processo histórico que a gente vai vendo ao longo da aula de hoje, tá ok? Então, isso tudo é muito importante. Também tivemos várias revoluções, né, a de 1927, né, que foi o impacto da Revolução Russa de outubro. Também isso acabou desenvolvendo, principalmente em todas as partes do planeta, essa questão de independência. A Europa já estava nessa ideia de uma relativa social de independência. O Brasil também já não era mais parte integrada da presença da coroa portuguesa aqui, já tinha o seu processo de independência. Então, imagina só a China, que não era diferente das demais, né? E principalmente o que foi feito durante todo esse processo histórico e as ideias que já estavam acontecendo, né? A gente já tinha uma Rússia que estava passando pela um processo também de independência, né? A Rússia, né, com um processo mais ligado às ideias socialistas comunistas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo ela mostrava aquele processo de independência. Após a Revolução Russa, eu acho que foi um dos temas que a gente falou aqui, a gente viu boa parte da população, né, morrer de fome, né, tanto
no meio rural, tanto no âmbito urbano, isso ocorreu de uma forma muito brutal. Isso trouxe para a sociedade um medo, né? Para a população em si também, que estava sofrendo com alguns problemas que estavam acontecendo juntamente com essa Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa, pessoal, como todos os processos revolucionários, ela sai deixando aquelas enzimas de problemas, né, de devastação. Os campos acabam sofrendo, as cidades, né, a população acaba sofrendo mais com os problemas climáticos que acaba acontecendo através da desenvoltura das guerras, né, as máquinas, né, bombardeios, as pessoas acabam não focando mais nessa questão do campo, tá certo? Então nós vamos lá seguir. A Segunda Guerra acabou trazendo uma ideia de revolução, tá certo? Principalmente o que estava acontecendo já na China. A China querendo um processo de independência, juntamente com a saída da dinastia, querendo aplicar um sistema comunista dentro da própria China, e as ideias centralizadas tinham que ter um poder de convencimento, e a sociedade queria naquele momento, né? A gente percebeu que a próprias ideologias, ao longo do tempo, elas foram se moldando. E isso foi uma série de fatores. Também a gente teve também a crise de 1929, foi a invasão japonesa aos chineses, né? Eu não sei se já cheguei a comunicar isso em alguma das minhas aulas, mas eu falei para vocês em algum momento que a China se se defendeu, né, dos japoneses, vamos dizer que foi invadido diretamente junto com a base central dos seus partidos, que juntamente com Mao Tse Tung também se aliou, né, o Kuomintang também que foi contra o Japão, e a sorte que nesse meio termo aí teve também a ação, né, dos Estados Unidos, que foi a bomba de Nagasaki, Hiroshima, que acabou, né, acarretando sérios problemas ao Japão. Apesar que esse atentado que ocorreu lá no Japão, né, em Nagasaki, Hiroshima, eu acho que é um fato histórico que vocês conhecem muito bem, isso acabou prejudicando diretamente, tá certo? Todo o processo de desenvoltura, né, desenvolvimento, e também a sorte que os japoneses recuaram com esse ataque. A China conseguiu se restabelecer dentro do próprio regime, porque é uma aliança, né, entre Mao Tse Tung e o Kuomintang, que diretamente se uniam, né, em prol das ideias comunistas, né, que eram as ideias de classes sociais mais liberais, tinham toda uma desenvoltura, tinha toda uma ideia voltada para a população, né, que estava passando por situações extremamente difíceis, que ao longo do processo histórico a gente só vai percebendo isso quando a gente começa a perceber que toda a China ela vem de um processo, de uma história que desenvolveu ela até os dias atuais. Então eu acho que teve uma grande participação, né, desses governos comunistas, e ao longo do tempo, desses movimentos ligados principalmente a Mao Tse Tung, que tem uma representação totalmente ligada às ideias, né, de liberdade, de anseio, né. Então isso acabando ficando mais sério e mais grave com o fim da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Vamos dar continuidade e a gente vai se restabelecendo. Um novo poder, né? Como seria? Mao Tse Tung, né, seria o dirigente máximo dessa revolução, né? Ele seria a ideia central. Vocês podem ver que os discursos de Mao Tse Tung ele é bem presente, né? E juntamente com as ideias de Mao Tse Tung, toda a China estava acompanhando a desenvoltura que estava precisando ali, né? O exército da população, a ausência de pessoas que estavam, vamos dizer, diretamente ligadas às ideias sociais, né? Isso acabou trazendo cada vez mais força para Mao Tse Tung. A Revolução Operária ou Camponesa fica essa ideia centralizada em vocês. Foi ideias que, ao mesmo tempo foram aplicadas, essa revolução, a gente tem os caráteres dela. Vamos dizer, se ela foi uma revolução operária ou camponesa, diretamente a gente não vai dizer, porque ela teve os seus dois pontos centrais, que foi justamente a questão operária e camponesa. A gente teve a questão também da reforma agrária, todas as ideias de distribuição de terra para aqueles que não tinham, né? A concentração de terra que tinham na mão daquelas classes mais elitistas acabou sendo subdividida, que já estavam também ligadas juntamente com um processo dinástico que tinha acontecido anteriormente. Então, houve uma partilha. E para muitas pessoas isso acabou não agradando, tá certo? Então, existe uma ideia, né, dessa união das relações entre a União Soviética, né, que é a URSS, e a China após a Revolução,
acabou cada vez mais fortalecendo, né, a ideia chinesa, né, e as relações diretamente com a Rússia, né, a atual Rússia, a antiga União Soviética, acabou melhorando. E as ideias ao longo do tempo elas foram cada vez mais sendo desenvolvidas junto com esses dois países. Vocês podem ver que são grandes parceiros comerciais hoje também, mas são grandes parceiros em relações comerciais, né? As ideias de poder bélico estão sempre voltadas à Rússia, à China, até botei representantes atuais aí, certo? Vladimir Putin e, e entre outros, tá certo? Então, são características que ao longo do tempo a gente vai ver essa representação se tornando cada vez mais divergentes. E esse contexto social, né, das primeiras medidas revolucionárias, foi a reforma agrária, sem dúvida. Hoje a gente não tem uma ideia de reforma agrária como ela deveria ser boa para todos, né? Hoje a gente tem uma reforma agrária, vamos dizer, que não funciona na prática. Mas na questão da Revolução Chinesa, a gente tem um papel muito representativo, principalmente da reforma agrária, a distribuição de terra, né? A China se focou muito nessa questão da sua população se voltar, tá certo, para a população que estava passando fome e com necessidades, juntamente desse contexto social, ok? E outro ponto bastante importante, que foi a Revolução Cultural, né, que foi juntamente com as ideias do Mao Tse-tung quis espalhar toda a desenvoltura para todos os jovens chineses naquele período ali. O que é que ele queria? Ele queria passar, e a única forma de termos uma boa parte da China, né, com ideias revolucionárias, com ideia de crescimento, com um futuro melhor, estava voltado para aquelas crianças, né? Talvez muitas pessoas não gostassem do regime, né, colocado nas ideias de Mao Tse-tung, que era o regime comunista. Alguns adultos não gostavam, mas muitas pessoas gostavam e achavam o anseio social. Muitos jovens, né, seguiam as ideias. E a ideia de Mao Tse-tung era acabar com toda forma de opressão, e quem deveria fazer isso diretamente deveriam ser os jovens, né? Ter suas próprias ações dentro desse próprio sistema. E não só tem esse ponto também, as escolas também começaram a receber investimentos, né? Investiu bastante na escola, na indústria. Isso começou a melhorar cada vez mais o processo democrático, mas depois, quando começaram a mexer muito com o governo, ele acabou, né, tirando essa ideia de democracia para todos. Mas em relação à questão do contexto de convivência social na China, começou a melhorar gradualmente. Tá? Até falei de um momento para vocês que era a lei do filho único, que foi um momento bastante importante da história, que a gente já chegou aqui a dialogar, né? Que só poderia ter um filho, né, na China, até para poder organizar o sistema político de lá e o sistema, vamos se dizer, diminuir a natalidade, né? Então isso acabaria ocorrendo algumas consequências, como falta de alimento para algumas pessoas, trabalho que também não tinha, certo? E os campos também naquele período ali, as ideias da revolução, a revolução em si que matou bastante pessoas e acabou prejudicando os campos. Então não tinha como alimentar a sua população. Se formos falar sobre as ideias da revolução cultural na China também, que faz parte desse momento, ela é muito extenso. Tem muitas informações sobre a China e o professor de vocês pode complementar também em sala de aula, tá certo? Algo bastante importante também que é a China, né, juntamente com a Organização Mundial do Comércio, né, e as ideias, né, como é que ela sobrevive, que é um socialismo de comércio que eles falam, que expande mercadoria para toda parte do planeta. Eu acho que vocês sabem muito bem, acabei de falar no início da aula, né? Então, a gente tem uma China que, ao longo do processo histórico, só vem crescendo. A gente tem uma China aí que vai ser um dos países mais ricos, né, do continente asiático. Acho que vai ser foi um dos pontos que eu foquei na aula anterior de geografia também, do continente asiático. A gente tem a China lá, como no topo, certo? E a Índia, como os países com maior economia da Ásia. Então, o continente vai ser bem representado. A gente temos uma das maiores economias hoje que vai ser diretamente ligada ao quê? Direto aos chineses, né? A economia chinesa, que é uma das mais que cresce hoje no planeta, tá bom? E também temos a presença, né, dos partidos comunistas também na China, que ainda tem o maior prazer de atear a bandeira do nosso grande e ilustre Mao Tse-tung, é isso que vocês estão vendo, tá certo? Do lado esquerdo da imagem aí. E a propriedade social e a economia planificada do mercado, tá certo? Também isso foi algo que também começou a crescer.
expandir para esse mundo inteiro. Produtos que muitas pessoas não tivessem acesso, e isso ao longo do processo, né, eles iam facilitar de uma forma muito mais diferenciada de outros países. Vocês podem ver que produtos chineses eles têm uma concorrência mais dinâmica, vamos dizer, mais suave. A gente compra produtos muito mais barateados, na maioria das vezes, que comprar no nosso próprio país um produto que seja fabricado por aqui. E também essa questão das ideias liberais, né, os sindicatos, as relações com os Estados Unidos, que não é nada boa, isso aí vocês sabem muito bem, eu acho que isso é forma de falar para vocês também, que ocorre muito em noticiários, isso acaba sendo bem representativo para vocês, tá certo? Então, todas as ideias que a gente temos em relações à China, a China que vocês vê hoje foi através desse processo de revolução, tá certo? Foi através da independência dos países da Europa que estava acontecendo após a Segunda Guerra. Foi todo um processo de ideias de liberdade, de acabar com o sistema monárquico e entrar no sistema mais, vamos se dizer, nacionalista, voltado para um sistema comunista. Então, hoje nós temos o quê? Uma China comunista, com a ideia de socialismo de mercado. Então, isso ao longo do processo histórico representa a China de hoje. Há algumas pessoas que reclamem do processo comunista, tá certo? Que isso é um processo que se dá ao longo do tempo, sem dúvida. E tem outros que são muito a favor das ideias comunistas que poderiam ser bem aplicadas em alguns países. Por isso que são relativas. Quanto mais informação a gente vamos nos aprimorando com ela, mais você vai entender mais um pouquinho sobre quais são as ideias centrais do comunismo, as ideias centrais do socialismo e as ideias centrais do capitalismo, certo? Então, por hoje é só, certo? Obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Qualquer coisa, é só entrar em contato com o professor se vocês tiverem alguma dúvida. Até mais. Fique com Deus.